E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Lucas Santos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos falar sobre tributo e impostos. Muita gente tem essa dúvida, o pessoal até me perguntou e eu resolvi fazer esse primeiro vídeo e em sequência nós faremos uma série de vídeos falando sobre diversos tributos e diversos impostos do Brasil. Então a base para você compreender os tributos e os impostos é a Constituição Federal. Tá? Tô até com o meu vademecum aqui, Constituição Federal aberta. Na nossa Constituição existe um título completo, um dos livros da Constituição, que começa no artigo 145, que ele fala da tributação e do orçamento. Então essa parte da Constituição ela é muito importante, né? Ela começa no 145 e vai até o 169. Primeiramente, né, ela já fala o seguinte: tributo é uma prestação pecuniária definida em lei e exigida pelo Estado de forma compulsória, de forma vinculada. Ou seja, o Estado não tem escolha entre cobrar ou não imposto. Então daí a gente já conclui que imposto não é roubo. Tem muita gente que fala na internet que imposto é roubo e tal, não é. Porque todo país depende da tributação para que a máquina estatal ela se pague, se mantenha, e também os impostos eles têm a função de promover o bem-estar social. É por meio de um imposto, é por meio de um tributo que você tem ensino público, que você tem saúde pública, como o SUS, que você tem asfalto na rua, e tudo isso é pago com a tributação, que o Estado ele cobra de todos de forma obrigatória. Então imposto não é roubo. Roubo e crime é você não pagar o imposto, porque a sonegação ela é crime. E quando a gente fala de crime, tanto faz se você roubou um celular de uma pessoa ou se você não pagou o imposto para o Estado. Se ele está definido como crime, ele é crime, ponto final, certo? Então, pessoalmente, eu considero tão grave a sonegação fiscal como o atentado à propriedade, que seria o roubo, o furto, né? Já falamos do tributo. O tributo, ele se subdivide em três formas: o imposto, a contribuição de melhoria e os empréstimos compulsórios e as taxas. Então, o imposto é uma subespécie de tributo. E os impostos, eles têm receita não vinculada. Essa é a principal característica que eu quero abordar aqui. Se você paga o IPVA, não necessariamente o Estado tem que deixar uma estrada lisinha para você rodar, porque os impostos são não vinculados. Se o Estado cobra IPVA, ele cobra porque ter um veículo no Brasil é um sinônimo de riqueza. Então, quando você tem um carro mais caro, você tem que pagar mais imposto do que o cara que tem um carro velho, e esse, por sua vez, paga mais imposto do que o cara que não tem carro. Porque o Estado entende que ter um veículo é uma forma de riqueza no Brasil, né? Uma demonstração de riqueza. E como o imposto ele é não vinculado, o Estado pode cobrar o IPVA sobre o seu carro e gastar esse dinheiro com saúde, com educação, com qualquer atividade estatal, porque ele é não vinculado. Você não pode vincular o imposto, que é o IPVA, sobre a manutenção das estradas, sobre o trânsito. Então todos os impostos são não vinculados, né? E outros tributos que a gente tem que falar aqui é o tributo da legalidade, porque todo imposto ele só pode ser cobrado mediante instituição em lei. Outro princípio é o da isonomia. Isonomia é que os cidadãos eles devem ser tratados de forma equinânime pelo Estado, não é de forma igual. Equinânime é o seguinte: se dois caras ganham 10 mil reais por mês, eles têm que pagar imposto de forma semelhante, porque eles ganham 10 mil por mês, independente de um ter uma profissão e o outro outra. Já que o cara que ganha 5 mil, ele pode ganhar menos, mas ele tem que ele tem que ser tratado com isonomia perante os outros que ganham 5 mil reais. E daí deriva o princípio da progressividade. O princípio da progressividade, ele é o seguinte: quanto mais você ganha, mais você paga. Porque uma das funções da tributação é a manutenção do bem-estar social pelo Estado. Então quem paga muito imposto, quem ganha muito dinheiro, tem que pagar muito imposto. Rico tem que pagar imposto, certo? E dessa forma,
o Estado ele pode redistribuir e promover o bem-estar social. Ele pode criar um programa social, ele pode investir na saúde pública, na educação. E o rico ele não usa isso. E muitas vezes o rico só nega, o rico ele faz propaganda contra a tributação, fala que imposto é roubo, para desacreditar a população, mas não é bem por aí, certo? É claro que existem diversas distorções na tributação, mas as distorções que existem no Brasil, elas beneficiam os mais ricos, como por exemplo, o IPVA ele é cobrado sobre carros e motos e caminhões. Ele não é cobrado sobre iate, ele não é cobrado sobre avião e ele não é cobrado sobre jet ski. Iate, avião e jet ski é coisa de pessoa rica. E lancha também, né? Então, existem distorções, mas todas as distorções tributárias beneficiam os mais ricos e prejudicam os mais pobres. Porém, a população rica que domina o país desacredita a população pobre, né, por meio da hegemonia cultural, martela diversas vezes que imposto é roubo. Para quê? Para o pobre defender que imposto é roubo e desonerar ainda mais a parcela rica da população. Outra característica da tributação é o seguinte, os impostos, né? Você fala aqui que a União, né, ela poderá instituir os seguintes impostos, tá? Aqui no artigo 153 da Constituição. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda e proventos, imposto sobre produtos industrializados, sobre operações de crédito, que é o IOF, né? Propriedade territorial rural e imposto sobre grandes fortunas. Eu quero destacar aqui o imposto territorial rural e o imposto sobre grandes fortunas. Grandes fortunas não é você que tem um Jeep Renegade, uma casa confortável, você não tem uma grande fortuna. Grande fortuna seria acima de 84 milhões de reais. Isso não está especificado em nenhum dispositivo legal, não está no Código Tributário e não está na Constituição. Porém, alguns juristas tributaristas eles já definiram que, caso fosse instituído esse imposto, seria para quem tem um patrimônio acima de 84 milhões de reais. Então, se você tem um patrimônio superior a 84 mil reais, provavelmente você pagaria. Agora, se você tem 83 milhões, meu amigo, não é com você, entendeu? Já vamos... Se você tem 83 milhões de reais, não é com você. Se você tem 10 milhões, 20 milhões, 1 milhão, 500 mil, não é com você. Isso aí não é grandes fortunas, né? O problema do imposto sobre grandes fortunas é diversos países no mundo têm esse imposto. A Alemanha tem imposto sobre grandes fortunas, a Inglaterra tem imposto sobre grandes fortunas e vários países europeus, até os Estados Unidos têm. O Brasil é o único imposto previsto na Constituição que nunca foi instituído. É o imposto sobre grandes fortunas. Ou seja, rico no Brasil não paga imposto. Rico no Brasil não paga imposto como deveria pagar. O Brasil é praticamente um paraíso fiscal para quem é muito rico e milionário. O outro imposto que eu queria destacar é o imposto territorial rural. O imposto territorial rural ele é extremamente leniente com quem tem grana no Brasil. Porque eu já fiz vídeo falando sobre os ruralistas, sobre a concentração fundiária no Brasil. Tá aqui no card. Deixa ele no card aqui, tá bom? Acontece que o imposto territorial rural, que é como se fosse o IPTU, mas de quem tem fazenda, ele arrecada menos que metade do IPTU pago pela cidade de São Paulo. O imposto territorial de todo o país arrecada menos que o IPTU de metade da cidade de São Paulo. E o imposto territorial rural, a Constituição deixa claro aqui, né, que ele será progressivo, terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas e fala que ele não incidirá sobre as pequenas glebas rurais. Ou seja, se você tem uma fazenda de 15, 20, 30 hectares, meu amigo, também não é com você. Também não é com você. Só que a Constituição ela deixa aqui um detalhe. Desde que ele não tenha outro imóvel e ele próprio explore com a sua mão de obra, né? Ele próprio explore. Ele não pode deixar a fazenda, tem uma de 30 hectares, mas eu tenho um posto de combustível, tem isso, tem aquilo, e eu nem vou lá na fazenda. Não, a Constituição ela não cobra, né, de quem tem uma pequena propriedade, desde que o dono dela seja a pessoa que trabalhe nela. Então, pessoal, essa foi a nossa introdução sobre tributação. É claro que o vídeo ele não consegue abordar
tudo que tem, porque é muito grande. Tributação no Brasil é extremamente complicado, e para a gente falar e deixar claro como é que funciona e falar dos diversos impostos, a gente tem que fazer uma série de vídeos, são diversos vídeos falando sobre o tema. Mas o nosso contato inicial foi esse, então eu já quero chamar a atenção para o Imposto Territorial Rural e para o Imposto sobre Grandes Fortunas, que são duas distorções imensas que temos na tributação brasileira. Então, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que curtam, compartilhem, o comentário de vocês é extremamente valioso, o like nos vídeos é extremamente valioso para o canal. Se ainda não for inscrito, inscreva, compartilhe o vídeo. Muito obrigado mesmo por ter assistido e até o próximo vídeo.